quarto ano! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020 e nós teremos mais uma aula de língua portuguesa com a tia Jéssica. Vamos lá conferir o nosso conteúdo de hoje? Hoje nós vamos aprender sobre como usar as letras R e RR. Vamos também conferir algumas sílabas que fazem parte da nossa língua portuguesa, como ar, ir, o e u. Vocês podem acompanhar esse conteúdo na página 48 do livro de gramática. Vamos lá aprender algumas regrinhas para o uso dessas letras? A dica de número 1 de hoje é muito legal e eu quero que vocês anotem aí no livro de vocês. Nenhuma palavra da língua portuguesa ela pode ser iniciada por RR. Sempre que a gente for começar alguma palavrinha, a gente deve usar apenas um único R. Este R ele tem o som forte, o R inicial. Vamos ver alguns exemplos? Aqui a tia colocou para vocês no vídeo o exemplo das palavras rato e rosa. Observem como esse R tem o som forte. O R que vem no início da palavra, ele possui um som forte. O som de ra, ré, ri, ró e ru. Certo, turminha? Nós iniciamos as palavras usando apenas um único R, ok? Atenção! Vamos ver a nossa segunda dica. A dica 2. Entre uma consoante e uma vogal, usamos apenas um R. E atenção, este R que fica no meio entre uma consoante e uma vogal, ele também tem o som forte. Vamos conferir a regra? Aqui nós temos um exemplo para que a gente possa ilustrar essa regra. Nós temos aqui a palavrinha porco e borboleta. Observem, turma, que nós temos aí a letra R e antes do R está vindo uma vogal e depois do R está vindo uma consoante. Então, este R que aparece no meio entre vogal e consoante, ele tem o som forte, ok, turminha? O R entre vogal e consoante tem o som forte. Vamos lá ver mais uma dica? A dica de número 3. Quando o R tiver pronúncia forte e estiver entre vogais, ele deve ser usado duplicado. Nós vamos ver agora a regra para uso do RR. Quando ele aparecer entre vogais e ele tiver som forte, o som de R, a gente vai duplicá-lo. Vamos ver aí alguns exemplos que a tia colocou. Cachorro e terra. Em cachorro e terra, nós devemos sempre usar o RR. Por quê? Porque está entre duas vogais e este som é um som forte. Sempre que a gente usa o RR, ele tem som forte. E o som de R, o R forte do ra, ré, ri, ró, ru, que nós aprendemos lá na familhinha do R. Combinado, turminha? Por enquanto, a gente viu o R com som forte. Agora, nós vamos ver quando acontece o R com a pronúncia fraca. E aí, alguém lembra o que é o R brando, o R trêmulo ou o R de pronúncia fraca? Alguém aí está lembrado? Vamos ver aí alguma dica. A dica de hoje é a seguinte. Quando o R aparecer no meio, entre vogais, e ele tiver o som trêmulo, o som brando, este R nós chamamos de R fraco, R brando. E aí a gente vai ver no exemplo da palavra arara. Olha como modificou, turminha, o som da letra R. Aqui nós não estamos falando ra, nós estamos falando ra. Então, todas as vezes que a nossa língua ter esse som trêmulo, produzir esse som trêmulo, nós chamamos de R fraco. Ra, ré, ri, ró, ru. É o único caso em que o R tem som fraco, certo, turminha? Anotem aí a dica. É o único caso em que temos o som fraco da letra R, quando ele está com o som trêmulo, certo, turma? Vamos agora verificar o nosso exercício lá na página 49 do livro de gramática. O número 1 pede para que vocês observem aí os diferentes sons da letra R e formem novas palavras, acrescentando mais um R. Então, ele colocou na letra A palavrinha era. Nós vamos aí acrescentar mais um R e vamos formar outra palavra. Vamos colocar outro som. Então, de era, nós vamos transformar em erra, erra.
letra B, nós temos a palavra coró, ró, som fraco. Mas quando a gente coloca o outro R, o som fica forte. Então, a gente transforma em corró. Ok, turminha? Façam isso aí com as outras alternativas. O número 2, nós temos um textinho que vocês vão fazer a leitura na página 49 e vão completar o texto usando as palavras que a tia colocou aqui no vídeo, que é marreco, arranje, amarre, morro, barranco, errado, burro e arrumou. Todas essas palavras estão com R duplicado, RR, som forte. Então, vocês vão completar lá no texto do número 2. Vamos agora para a questão 3. Ele pede para que vocês utilizem coleção. Pinte da mesma cor as palavras que têm a letra R no mesmo som. Então, primeiro, vamos pintar, turminha, as palavrinhas com o R forte, com som forte. Então, peguem aí uma coleção qualquer que vocês queiram, escolham e vamos pintar primeiro. Rico, mulher, rapaz, jardim, barraca, amarrado, lugar, porta e pôr. Essas 9 palavras, elas estão com o som forte, o som de R, ok? Agora peguem outra coleção de outra cor e vamos pintar as palavrinhas com o som fraco, o som trêmulo. Então, nós vamos pintar com outra coleção as palavras caroço, namorada, sarau, marinheiro, peru e para. Essas palavrinhas aí, elas estão com o som trêmulo. Então, vocês vão pintar ela de outra cor, porque o R está com o som fraco. Combinado? Vamos lá, para a próxima. Questão 4. Vocês vão pesquisar em jornais, revistas e até no próprio livro, palavras com R que tenha o som que se pede aí no nosso livro. Então, no primeiro quadrinho, ele pede aí R inicial, R no início da palavra. Então, a tia já vai dando aí um exemplo para vocês da palavrinha rei. O R está no início da palavra. Vocês podem colocar rei, podem colocar outras, tá? É para colocar outras também. Ao lado, vocês vão ver outro quadrinho para colocar R no final da sílaba. Então, a tia deu aí um exemplo de festejar. O R está no final da sílaba. Encontrem também outras palavras em que o R esteja no final. Vocês também vão encontrar abaixo o R duplo, que é o RR, juntinho. Então, a tia colocou de exemplo carroça. Vocês podem colocar outras palavras também, certo? E ao lado, e por último, nós temos R entre vogais, fraco, que é o R trêmulo, o R brando. Então, vocês podem colocar carinho, coroa, arame, qualquer palavra que vocês encontrem aí com o R fraco. Combinado, turma? Vamos lá verificar a próxima. Agora, na página 50, vocês vão encontrar lá a cantiga de roda chamada Sabiá lá na gaiola. Lá vocês vão precisar ilustrar. Ilustrar é fazer um desenho. Então, vocês vão desenhar aí as palavras que foram retiradas do texto. Sabiá, que é um pássaro, a gaiola, a menina e o abacateiro, que é o pé de abacate. Combinado? Façam um desenho bem bonito na página 50. Lá na página 50, na segunda coluna, vocês vão ver aí um novo conteúdo para nós do quarto ano, que é sobre o substantivo. É um assunto muito legal e muito simples. Para início de conversa, a tia quer perguntar para você que está em casa se você já reparou que tudo nessa vida, tudo no nosso planeta tem um nome. Não é verdade, turma? É verdade, sim. Tudo que existe ao nosso lado, ao nosso redor, tem um nome. E o nome desses objetos e dessas coisas que estão ao nosso redor se chama substantivo. O substantivo é justamente a palavra que dá nome. Nome aos seres, nome às pessoas, nome às coisas, às qualidades que a gente tem, aos sentimentos, às ações. Tudo que existe no nosso planeta que tem um nome é chamado de substantivo, é classificado na língua portuguesa de substantivo, certo, turminha? Hoje nós vamos aprender que os substantivos, eles dão nome, eles nomeiam o mundo que nos cerca. Então, o coração, o relógio, o nome dos animais,
É o nome dos nossos órgãos, tá? Como cabelo, olhos, braços, o nome dos nossos amigos, o nosso nome, tudo isso forma o substantivo, certo, turma? E para que a gente possa aprender sobre o substantivo, a gente vai aprender dois tipos de substantivos. O substantivo próprio, que são aqueles que indicam de maneira particular o nome de alguma pessoa, ou de alguma cidade, ou de algum estado, de um nome de um país, tá? Como Paulo, Maria, Guarabira, Brasil, são exemplos de substantivo próprio, aqueles em que a tia diz que tem sempre que começar com a letra maiúscula. O nosso nome, né? O nome da tia, Jéssica, o seu que está aí em casa, é um substantivo próprio, porque ele tem que começar com a letra maiúscula e ele está te particularizando, ele está dando nome a você, certo? Então a tia colocou aí uma frase que diz: Paulo e Maria brincavam no Parque Ipiranga, que é um dos mais belos do Brasil. Se eu pedir para você tirar dessa frase o substantivo próprio, você vai retirar as palavras Paulo, Maria, Parque Ipiranga, porque é o nome do parque. Então, o nome do parque também tem que ser retirado com substantivo próprio, com letra maiúscula. E o nome do nosso país, que é Brasil. Essas 4 palavras aí, elas são substantivos próprios, devem ser iniciadas com letra maiúscula. Estão particularizando algo, pessoas, tá? O nome do parque, o nome do nosso país. Então, são exemplos aí de substantivo próprio. Vamos agora ver o substantivo comum, que são aqueles que indicam seres ou objetos de maneira geral. Então, todos os outros nomes de outros objetos, de outras coisas que estão ao nosso redor, vão ser chamados de substantivo comum. E estes nomes não precisam ser com letra maiúscula. A gente vai definir o substantivo comum sempre começando o nome deles com letra minúscula, tá? Então, a gente vai ver aí menino, menina, jardim, país, lençol, cabelo, estojo, tudo que vocês possam estar vendo aí ao redor de vocês, tá? Como seres, como objetos, são chamados de substantivo comum. Então, a tia colocou aí no vídeo um exemplo de uma frase que diz: pode ser qualquer menino, qualquer menina, qualquer jardim, qualquer país. E aí a gente retira dessas frases a palavra menino, menina, jardim, país. São substantivos, são nome de coisas, tá? E estão com letra minúscula porque são substantivos comuns. Ele não particulariza ninguém, ele não define. A gente não sabe quem é esse menino, não sabe quem é esse país, não sabe qual é o jardim, não tem nome. É apenas o objeto, o ser. Combinado, turminha? Vamos ver o nosso exercício que vai ficar mais fácil da gente aprender. Então, na página 51, ele pede para vocês completarem as frases de acordo com a indicação do parênteses. Então, na letra A, nós temos aí uma frase que a tia fez de exemplo. E aí, nós temos para completar com o substantivo próprio. Dentro do parênteses está dizendo, complete com substantivo próprio. O substantivo próprio tem que ser sempre com letra maiúscula, certo? Vamos lá. Tia completou com a palavra Brasil, que é o nome do nosso país, não letra maiúscula. O Brasil é um país abençoado. Verdade, amém. E na letra B, vocês vão completar a frase com o substantivo comum, está dentro do parênteses pedindo. Então, o pássaro ficou preso na gaiola. Eu usei a palavra pássaro, mas você pode colocar aí outra coisa, tá? Que você queira. E vamos lá, vocês vão fazer as outras alternativas, seguindo aí o mesmo exemplo que a tia deu. Compreendido, turma? Vamos lá. Número 2. Marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, na letra A, né, a tia fez aí de exemplo com vocês. Ele diz o seguinte: devemos escrever os substantivos próprios com letra maiúscula. E aí, turminha? Muito bem, turma, é verdadeiro, substantivo próprio, nosso nome, o nome do país, o nome do colega, o nome da nossa cidade, sempre com letra maiúscula, certo? Vamos ver a letra B.
Os substantivos comuns devem ser escritos com letra inicial maiúscula, é verdade? Não é verdade, é falso. Substantivo comum é letra minúscula. Vocês vão fazer isso na letra C e D. Vão conferir a frase e vão colocar V ou F. No número 3, nós temos uma cruzadinha. E vocês vão completar aí com as seguintes palavrinhas: televisão, telefone, microfone, geladeira. Essas 4 palavras com letra minúscula, substantivo comum. E as palavras Bahia, Ana, são substantivos próprios, então vocês vão completar com letra maiúscula. Essa bandeira que está aí é a bandeira da Bahia. A tia já colocou aí para vocês com letra maiúscula, certo? Um substantivo próprio. Vocês vão completar na cruzadinha bem certinho. Na página 52, vocês vão classificar essas palavras que apareceram aí em substantivo próprio ou substantivo comum. Então, na letra A, nós temos a palavra televisão e na letra B, nós temos a palavra microfone. Estas palavras estão com letra minúscula, então elas são classificadas em substantivo comum. Observem aí as outras e vejam se é próprio ou se é comum e coloquem a classificação. Já na questão de número 5, vocês vão enumerar. Enumerar é colocar números nos substantivos de acordo com a legenda. Então, 1 para substantivo próprio, 2 para substantivo comum. A tia fez aqui no vídeo com vocês 2 exemplos, tá? Violão é um substantivo comum, está com letra minúscula, vocês coloquem o número 2. E Eunice, que é um substantivo próprio, está com letra maiúscula, vocês coloquem o número 1. Façam isso com as outras questões, tá? Ainda na página 52, a questão 6. Vocês vão substituir as frases em destaque por um substantivo próprio. Então, na letra A, que está de modelo para vocês, a menina está doente. A parte que está destacada no livro é a menina. Vamos tirar a menina e vamos colocar o nome de uma pessoa para poder transformar no substantivo próprio, com letra maiúscula. Então, eu coloquei aí Laura está doente. Poderia ser Jéssica, Júlia, Gabriela, quem vocês quiserem trocar aí, sendo que com letra maiúscula. Na questão 7, vocês vão encontrar aí algumas perguntas, tá? Perguntas pessoais que vocês vão precisar usar a letra maiúscula para responder. O seu nome, o seu endereço, o nome dos seus avós maternos, que é por parte de mãe, e os avós paternos, que é por parte de pai, e o nome de seus pais. Também vocês podem pedir ajuda aí, quem mora com vocês, o papai, a mamãe, para poder responder certinho, lembrando de usar a letra maiúscula. Combinado, turma? Essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês possam ter, entrem em contato com a tia no privado, certo? Um beijo grande e até o próximo vídeo.